Vamos ler um texto em Mateus, capítulo 27. Rapaz, essa igreja gosta de palavra? Você gosta de Bíblia? Ah, então estamos juntos aqui. Estou em casa agora. Mateus, capítulo 27. Eu quero ler um texto, e não se assuste a princípio, tá bom? Nós vamos falar sobre milagres hoje. Capítulo 27 de Mateus, versículo 57. E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E, estando ali Maria Madalena e outra Maria, assentadas defronte do sepulcro, e no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembrando-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tende a guarda. Ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Capítulo 28. E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. Amém. Senhor, nos conduza nessa noite dentro da Tua palavra. Sabemos, ó Pai, que nada temos se do céu não nos for dado. Por isso, nos dirige nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Cadê o teclado? Você pode pregar comigo? Porque aí, se o pregador não funcionar, a música funciona. A gente teve um ano de 2020 difícil, amém? Não fica com medo, não, que você não está profetizando o caos, não. É uma realidade. A gente passou por momentos difíceis. Enfrentamos grandes desafios. Mas isso não significa que Deus não abandonou a gente. Deus não abandonou a gente. Hoje, eu saí de casa e eu falava com Deus a caminho daqui, dizendo: Senhor, eu estou indo naquele lugar para que em Teu nome eu leve esperança a esse povo. A gente precisa de esperança, irmãos. A gente pode não ter saúde, a gente pode não ter dinheiro, a gente pode não ter riqueza. A gente tem que ter a esperança. Porque onde houver esperança, ali haverá focos de milagres. Eu não sei como está a tua casa, eu não sei como está a tua vida, mas se houver esperança dentro do teu coração. E essa esperança, qual que é essa esperança? Paulo vai dizer claramente qual é essa esperança. Cristo em vós, esperança de glória. E eu quero hoje, através do Espírito, nutrir o teu coração de esperança. Gerar esperança em você. Todos nós estamos buscando um milagre. Amém? Queremos um milagre. Deixa eu te falar algumas coisas sobre Deus.
Porque às vezes a gente entra em situações tão difíceis na vida que a gente perde a percepção de quem Deus é. Mas deixa eu te falar algumas coisas sobre Ele. Porque às vezes a gente fala que Ele é maravilhoso, grandioso, poderoso, mas parece que essas palavras às vezes elas passam desapercebidas. Essas palavras precisam entrar no teu coração. Um dia eu estava meditando no texto de Josué, capítulo 5. A Bíblia vai começar a relatar de Josué o momento em que Josué ele vai enfrentar um dos maiores desafios de sua vida. E esse desafio é Jericó, que tem uma muralha intransponível. Ninguém conseguia ter êxito contra essa cidade. E agora Josué, ele está num lugar alto, e talvez ele está olhando para essa muralha, e a Bíblia não fala o que ele está pensando, mas de fato ele tem uma grande empreitada pela frente. Talvez ele está se perguntando como vai se dar, como vai acontecer. Talvez ele está preocupado com as baixas que ele vai ter. Talvez ele está tentando escrever uma estratégia para entrar em Jericó e colocar os pés dentro daquilo que é a possessão divina para eles. Ele está ali, parado. O texto vai dizer que de repente aparece um homem diante dele, e esse homem tem uma espada, e essa espada, ela chama a atenção porque é uma espada nova. Josué olha para esse homem, e ele faz uma pergunta a esse homem: és tu um dos nossos, ou és tu um dos nossos inimigos? Eu fiquei pensando na pergunta de Josué. Por que, pastor, você ficou pensando na pergunta dele? Porque o Josué está há quase 40 anos caminhando no deserto, e ele está vendo sinais de Deus o tempo todo. Ele está vendo Deus na nuvem, ele está vendo Deus na coluna de fogo, ele viu Deus se tornar uma grande cortina de fumaça negra entre Israel e o Faraó, para eles atravessarem o Mar Vermelho. Ele viu Deus se manifestar no maná que desce do céu, ele vê Deus se manifestar nas cordonizes, ele vê Deus no Monte Sinai, ele vê fumaça, ele vê fogo, ele vê trovões, ele vê Deus se manifestando na água da rocha. Ele está 40 anos caminhando, nada mais, nada menos, com Moisés, e ele está vendo sinais de Deus o tempo todo, maravilhas de Deus o tempo todo. Ele vê um Deus que abre a terra e consome gente, mas ele vê o Deus também que enquanto Moisés está com as mãos levantadas, ele está vencendo. Josué está vencendo os amalequitas. Ele está vendo glória durante 40 anos. Ele viu o Mar Vermelho se abrir, ele viu o Jordão se abrir quando os sacerdotes tocaram o pé nas águas daquele rio. Ele viu as grandiosidades de Deus durante 40 anos. É muita história, é muita coisa, é muito milagre, é muita novidade. Só que agora, após 40 anos, o anjo do Senhor, que eu acredito que é a teofania de Cristo, que é o próprio Cristo, olhando num olhar teológico, desculpa a redundância, ele vê aquela cena e ele não sabe que é Deus. 40 anos depois, ele vê um anjo que é o Senhor dos exércitos, que vai comandá-lo, e ele pergunta: quem é você? Eu não sei quem é você. Talvez se fosse no nosso tempo, alguém ia dizer para você assim: ah, você não sabe que é Deus porque você não tem intimidade. Você não percebeu o que era Deus porque você está orando pouco. Você não percebeu o que era Deus porque você está em pecado. A nossa mentalidade hoje é essa. Sabe por que você não viu o que era Deus? Porque você está distante de Deus. Mas esse cara, Josué, ele tem um chamado de Deus, ele tem uma promessa de Deus. Deus falou para ele: eu vou fazer você entrar na terra prometida com essa gente. Mas quando Deus aparece a ele, ele não sabe que é Deus. Falei, como assim? Depois de 40 anos vendo a manifestação de Deus, Deus se revela a ele e ele não consegue perceber que é Deus. O Espírito Santo falou na minha alma e eu quero compartilhar isso com você nessa noite.
Porque não importa quanto tempo você tem na igreja, não importa quanto tempo, quantos sinais, quantas maravilhas você já viu, não importa quantas vezes você viu Deus agir, Deus me trouxe hoje aqui para dizer a você que apesar de você já ter visto Deus se manifestar de muitas maneiras, Ele ainda tem uma maneira nova para se revelar na sua vida, que você ainda não viu, que você ainda não conhece. Ele ainda tem um jeito novo de se manifestar. Talvez você já pensou que você já sabe de tudo, que você já viu tudo, que você já entendeu tudo, que você sabe a maneira que vai acontecer as coisas, mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer a você que Deus ainda tem um jeito novo de se revelar. Deus tem uma maneira ainda que vai te surpreender. Deus ainda, mesmo depois de tantos anos, mesmo depois de tantas vitórias, Deus ainda tem uma maneira de surpreender você. Você precisa entender isso sobre Deus. Porque se você não entender isso sobre Deus, você vai começar a tentar desenhar os caminhos de Deus. E a Bíblia fala que os pensamentos dele são mais altos que o meu. E os caminhos também. Então eu não sei como é que está a tua vida hoje, não sei como foi o teu ano, mas eu quero projetar na tua vida aqui esperança hoje. Porque apesar daquilo que você já viu acontecer, o Senhor pode fazer de uma maneira diferente. Porque a gente faz cálculos, a gente faz estratégias, a gente fica tentando olhar as possibilidades, mas Deus surpreende. Você quer ver outra coisa que você precisa entender sobre Deus? Existe um versículo no capítulo 29 de Jeremias, muito conhecido. Capítulo 29, versículo 11, o texto vai dizer, Deus dizendo a Jeremias, para dizer ao povo, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. São pensamentos de paz e não de mal. Tem uma tradução que diz assim, para dar a vocês esperança e futuro. Jeremias está escrevendo uma carta aos cativos da Babilônia. E ele está incentivando essa gente. E ele está dizendo, olha, não diminueis, construam casas, plantem semente, vivam. Vocês estão cativos, mas Deus ainda está no controle. Agora existe uma coisa na vida do ser humano. Os seus pensamentos, psicologicamente falando, são fruto daquilo que você está vivendo atualmente. Seus pensamentos são construídos a partir dos últimos acontecimentos da tua vida. Se você parar para pensar agora, você vai perceber que as coisas que aconteceram no último mês estão aí produzindo pensamentos dentro de você. Olha que interessante Deus dizendo a esse povo. A história vai dizer que esse povo que está na Babilônia, eles são levados cativos. E você pensa que eles vão de avião? Vocês pensam que eles vão a cavalo? O trajeto é feito a pé. Todos eles. Historiadores vão dizer que no meio do caminho, muitos caíram mortos. Vão dizer que o trajeto de Jerusalém à Babilônia foi desafiador. Se não bastasse, Nabucodonosor entrou na Babilônia, matou as crianças, matou as esposas, destruiu os muros, queimou o templo, acabou com tudo. Destruiu a esperança daquela gente. Acabou com a expectativa do amanhã deles. Eles viram a fome, eles presenciaram a morte, estavam de luto, sofrendo. Longe de casa, não havia mais culto, não havia mais templo, não havia mais sacrifício, não havia mais sacerdote, não havia mais esperança. O que vocês acham que eles pensavam? Vamos morrer. Nossa vida acabou. O nosso contexto aponta para isso. Aquilo que nós estamos vivendo só aponta para uma coisa, o túmulo. E eu acho maravilhoso a maneira que Deus trabalha conosco.
Porque essa gente está pensando que vai morrer. Essa gente está pensando que é o fim. Essa gente está pensando que nunca mais Israel vai se estabelecer. Mas aí Deus vem, se levanta e fala: eu penso algo sobre vocês. Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. Me permita dizer, é como se Deus dissesse: não importa o que vocês estão pensando a respeito do que será a vida de vocês, eu tenho um pensamento sobre a história de vocês. E esse pensamento não é de morte, esse pensamento é de paz, esse pensamento é de esperança. Você precisa entender uma coisa: Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus separou a tua casa, Deus separou a tua família. E quando o texto de Jeremias vai falar de pensamento, no original aponta para plano, é um projeto. Deus está dizendo: não importa o que vocês estão pensando, deixa eu ser profeta na tua vida. Você está aqui, então você está autorizado a ouvir essa palavra. Não importa o que você está pensando a respeito da tua casa, não importa a estatística que você criou em torno da tua vida, não importa o que você mentalizou sobre o teu futuro, Deus me trouxe hoje aqui para dizer a você que o teu pensamento não importa, porque Ele tem um pensamento sobre você, Ele tem um pensamento sobre a tua casa, Ele tem um pensamento sobre a tua família, Ele tem um pensamento sobre a tua história. Aleluia. Então Deus te surpreende. E Deus já tem um plano. Você pode dizer para alguém aí que está perto: Deus já tem um plano. Deus já tem um plano. Deixa eu falar uma coisa assim, que a gente monta um roteiro, mas a gente tem que se permitir ser guiado pelo Espírito. 1 Samuel capítulo 9. Vou tentar lembrar aqui, porque o Espírito me impulsiona a falar isso. Samuel, ele sai de casa para procurar as jumentas do pai. Ele vai junto com um servo, e ele procura, após 3 dias acaba o pão. E sugiro eu que, por acabar o pão, ele decide voltar. Não tinha mais combustível para continuar aquela empreitada. 3 dias. Só que sabe o que é interessante? O Saul, ele está pensando que ele está perdido. Porque ele está andando para cima e para baixo sem encontrar nada. Até que o servo dele fala: olha, tem um profeta em Israel. É louco esse negócio, né? Porque o Saul mora tanto tempo em Israel e não sabe que tem um profeta lá. Mas não é isso que eu quero falar. 3 dias de caminhada, ele decide ir até a casa do profeta. Só que no final do primeiro dia de caminhada do Saul, que ele acha que está perdido, Deus apareceu a Samuel. Fica comigo para você entender o que eu quero dizer. 3 dias ele está perdido, tentando encontrar as jumentas do pai. Ao final do primeiro dia, Deus apareceu ao profeta. O Saul acha que está perdido, mas Deus, no segundo dia, apareceu ao profeta e falou: tem um varão que vai vir na tua casa, e ele vai ser o novo rei de Israel. Deixa eu te explicar o que eu estou querendo dizer aqui. Porque o Saul acha que está perdido, mas Deus está falando a Samuel que ele vai chegar à casa de Samuel. Eu vou dizer uma coisa talvez meio perigosa, mas eu quero ser instrumento do Espírito Santo na tua vida hoje, porque você é filho de Deus, lavado e remido no sangue de Cordeiro. Eu vou dar endereço para essa palavra. Você que está fugindo do pecado, você que tenta fazer a vontade de Deus o tempo todo, o tempo certo, tem momentos na vida que você acha que você está perdido. Tem momentos na vida que você acha que está sem direcionamento. Mas a gente que decidiu honrar a Deus, mesmo quando acha que está perdido, Deus ainda está no controle. Deus ainda não perdeu o controle. Mesmo quando a gente acha que a gente não está no caminho certo, Deus está guiando a gente pelos caminhos incertos da nossa vida, porque Ele não dorme.
Eu não sei se eu vou conseguir chegar no texto, mas eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Tem mais uma coisa que você precisa saber sobre Deus. Eu quero te encorajar nessa noite, porque Deus é sobrenatural, extraordinário, poderoso e soberano. Deus, Ele cuida o tempo todo, o tempo todo. A minha esposa, ela tem diabetes, há 9 anos. Eu já vi minha esposa chegar a 560 de diabetes, de picos de glicemia. Quem entende sabe do que eu estou falando. Não foi uma vez, não foi 2, não foi 3. Irmão, eu de óculos não enxergo, cara. Se tirar, então, acabou, pastor. Eu sou observador, viu, pastor? Me perdoa. Pastor, teve uma hora que foi ler aqui, ele disse pro Breno, lê para mim que eu estou sem óculos. Se eu tirar aqui, também. Você sabia que o primeiro lugar que é atacado de uma pessoa que tem diabetes é o fundo dos olhos? Esse dia essa linda foi fazer exame do fundo do olho. Não faz muito tempo. E ela tem picos de glicemia de 500, de 400. Às vezes ela acorda de manhã, em jejum, é 350. Ela passou alguns meses no médico para fazer exame do fundo do olho. A médica olhou para ela e falou assim: você não tem nada, não. 9 anos de diabetes. Sabe por quê? Deus é um Deus de preservação. Levítico capítulo 6 tem um texto conhecido. E o fogo arderá continuamente sobre o altar. É o 6:12, vou falar para colocarem aqui no telão. O fogo arderá continuamente no altar e ele não se apagará. Você já ouviu esse texto? Já ouviu? Quando Deus ele vai falar desse texto a Moisés, ele está dando uma ordem ao altar. Deixa eu tentar explicar para você mais ou menos aqui a nomenclatura do tabernáculo no deserto. Existiam 3 compartimentos, 3 cômodos, 3 átrios. O altar ficava onde não havia cobertura, ficava a céu aberto. Está comigo? O altar ficava a céu aberto. Deus disse a Moisés para dar ordem ao Arão: fala para o Arão abastecer o altar de lenha. Fala para o Arão levar a oferta sobre o altar. Fala para o Arão colocar a gordura sobre o altar. E o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. O que tem de mais nisso, pastor? Esse altar está a céu aberto, num deserto que tem tempestade de areia. Num deserto que à noite tem um frio escaldante. Me explica, pastor, esse negócio. Esse altar está a céu aberto, exposto ao tempo. Só que Deus falou: o Arão coloca a lenha, coloca o sacrifício, coloca a gordura, e o fogo vai arder. Vai arder na tempestade. Vai arder na noite fria. Por quê? Porque o Arão faz a parte dele, que é colocar lenha, e Deus vai fazer a parte que pertence a ele, que é manter o fogo aceso na tempestade. Você precisa entender que se você fizer a tua parte, que é natural, Deus vai fazer a dele, que é sobrenatural, e ponto.
E o fogo vai ficar aceso na tempestade. Por quê? É o tipo de lenha que você coloca? Não, porque Deus te deu a promessa. E se Ele prometeu, não tem nada que vai ferir a promessa dEle. Entenda uma coisa. Todo sobrenatural começa por uma atitude natural nossa. A sua atitude natural. Por que a gente fala de semeadura? A semeadura é uma atitude natural. E a colheita, pastor, é sobrenatural. Me prova, pastor. Malaquias 3:10. Tragam uma parte. Deus define a parte, pastor. Deus estabelece a parte. Eu quero uma parte. Eu quero 10%. Traz para mim. Quando eu der a vocês, será sem medida. Deus estabelece limites para você, porque Ele conhece as tuas limitações. Mas quando Ele começar a agir, não existe limitações para Ele. Aquilo que você faz está dentro do limite que Ele coloca para você. Talvez você tenha entrado aqui hoje desgastado, desgastada, mas Deus conhece o seu limite e Ele sabe até onde você suporta. Mas Ele me trouxe aqui para dizer a você: fica dentro do teu limite, porque a hora que Ele começar a agir, será sem limite, será sem medida. Jesus está aqui. Existe uma graça de Deus nesse lugar. Eu preciso falar mais uma coisa sobre Deus. O Asaf, Salmo 73, ele estava com uma dificuldade enorme. Que dificuldade é essa, pastor? Ele olhou para o lado, para o vizinho, para o ímpio. Ele disse assim: esse cara está fazendo um monte de coisa errada e está prosperando. E eu estou com a minha casa enferma. Às vezes, seja sincero com você mesmo, irmão. A gente não olha o canteirinho do outro florescendo. Nós somos adultos. E por mais que a gente se alegre com a vitória do outro, a gente fica naquela expectativa: Deus, e eu? E eu, Senhor? Estou aguardando tanto tempo. Tenho tentado te servir há tanto tempo. Tenho me esforçado para andar em santidade. E eu? Seja sincero com você mesmo. Não estou dizendo que você é um invejoso, uma invejosa. Não estou falando isso. Estou dizendo que você é de carne, que você é gente como eu. E que esses sentimentos permeiam o nosso coração. Mas eu acho Jesus um lindo, sabia? Cara, Jesus é um lindo. Eu sei que nós somos igreja, que nós somos um corpo, mas Jesus sabe olhar para nós dentro de cada particularidade de cada um. Tem momentos que Jesus, Ele traz algo sobre toda a igreja, e toda a igreja recebe, toda a igreja viva, e toda a igreja canta, e toda a igreja se alegra. Mas Jesus não esquece da individualidade do corpo. Jesus não esquece da tua necessidade. Jesus não esquece do que você precisa. Eu quero te encorajar hoje, porque Deus sabe da tua necessidade e sabe que você precisa de um milagre, e Ele tem a medida certa do milagre para a tua vida. Mateus capítulo 13, nós vamos ver Jesus
realizando uma multiplicação de pães. Você conhece a história, amém? 5 pães e 2 peixes. Mais de 5.000 almas. Louco isso, né? Sabe uma particularidade que eu gosto nesse texto? No capítulo 13, no versículo 20, a Bíblia vai dizer que todos se sentaram e comeram até se você sabe que por trás da saciedade existe uma subjetividade. Minha esposa me pôs numa dieta. E lá em casa ela manda, eu não tenho vergonha de falar não, irmão. Quem falou verdade aí? Diga a verdade mais forte. Aê. Já entendeu. Lá em casa ela manda, mas quem manda nela sou eu. Eu atualmente estou comendo meio pão pela manhã. E estou tentando me saciar com isso. Agora, se eu levar meu cunhado, o pastor Ney, lá em casa, ainda bem que ele levantou, ó, dá para ver o tamanho dele. Dá uma meia dúzia de pão, tranquilo. O que você quer dizer, pastor? Jesus está dizendo a essa gente, aos discípulos servindo, comam até saciar. Jesus não chega e dá 2 para cada um. 2 para você, 2 para você, 2 para você. Não. Porque tem gente que come um e se sacia. Mas tem gente que come 1, 2, 3 e não sacia. E qual é a proposta de Jesus? Cada um coma até se satisfazer individualmente. Sabe o que Jesus está dizendo? O meu milagre, esse milagre que eu estou fazendo, não é uma questão de igualdade. Porque a igualdade é dar 2 para cada um. E quem precisa de 4 para sobreviver, morre. E quem precisa só de 1 para sobreviver, estraga o restante. O milagre de Jesus é uma questão de equidade. Se você precisa de 10, ele vai te dar 10. Se você precisa de 2, ele vai te dar 2. É por isso que você não pode olhar para o 2 do seu irmão, porque o 2 do seu irmão sacia ele. Quando Deus for te saciar, ele vai te dar aquilo que te torna pleno. Tua relação com Deus não é sobre aquilo que o outro está recebendo, é sobre aquilo que Deus separou exclusivamente para você. Não é sobre aqueles que estão chegando primeiro, não. É sobre aquilo que está reservado, a porção direcionada a você. Por isso, aquieta o teu coração. Acalma-te. O texto que nós lemos, Jesus morreu. José de Arimateia, que estava esperando a chegada do reino, pede o corpo de Jesus, deposita-o num sepulcro novo, rola uma pedra grande por natureza e vai. Os fariseus, na manhã de sábado, eles vão até Pilatos. Falam para Pilatos que Jesus, o impostor, havia dito que iria ressuscitar ao 3º dia. Logo, para se precaverem, eles estavam pensando em proteger o túmulo. Pilatos dá a eles soldados. Eles pegam os soldados, porque Pilatos não se envolve nisso.
diz a eles: olha, peguem vocês os soldados, e os soldados era como um relógio, sabe, cada um momento diante do sepulcro, e eles foram até lá, e se não bastassem os soldados, eles selaram o túmulo. Alguns historiadores vão dizer que é como se eles se passassem corda em volta da pedra, fechassem com barro e selassem com anel, para que nem todo mundo tivesse autoridade para mexer ali. Enfim, não é sobre isso que eu quero dizer. Mas eu preciso dizer uma coisa quando a gente fala de milagres. Preste atenção nisso. Os fariseus, eles se levantam e vão até Pilatos. De Pilatos, eles vão até o lugar onde Jesus estava sepultado. O que tem a ver isso, pastor? Existe um problema por trás disso. Porque o judeu, num dia de sábado, jamais poderia fazer longas caminhadas. Porque se ele fizesse longas caminhadas, ele estaria ferindo o sábado. E ele estaria pecando contra o sábado. E por que você está dizendo isso, pastor? Nós estamos diante de um milagre. Agora percebam que os mesmos fariseus que brigavam com Jesus, porque ele colhia espigas no sábado, porque brigavam com Jesus, porque ele curava o homem da mão mirrada no sábado, porque ele mandava o coxo carregar a cama num sábado, os mesmos que brigavam com Jesus, agora estão ferindo o sábado. Quando você está buscando um milagre, irmão, você tem que tomar cuidado com os hipócritas. Não estou aqui para falar mal do seu irmão. A Bíblia fala que nós temos que amar a todos, inclusive os nossos inimigos. Mas quem é esse hipócrita? Esse hipócrita é aquela pessoa que para do teu lado e para ela nada vai dar certo para você. Tudo que você coloca diante dela é um olhar pessimista. E eu não estou falando de gente que está caminhando contigo, que quer te promover. Mas são as pessoas que tudo que você faz não serve, não presta. Seu cabelo não é bom, sua roupa, seu carro, sua casa, o jeito que você fala, o jeito que você ora, o jeito que você prega. É o crítico de carteirinha. E uma coisa eu aprendi com o pastor Josué, a seguinte: qual é a crítica que me para? É a crítica daquele que já chegou onde eu quero chegar. Já pensou? Você que trabalha com construção civil, está lá levantando o muro, rebocando aquela coisa toda. Vem o padeiro criticar o teu trabalho. Nada contra o padeiro. Ou quem sabe, vem alguém que não tem entendimento nenhum da tua área e quer te criticar. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque às vezes existem flechas que são lançadas de pessoas que estão no nosso convívio, e não é que nós temos que odiar as pessoas, nós precisamos filtrar as palavras que nós ouvimos. Jesus está dizendo: vou subir no Calvário, vou entregar a minha vida. Pedro, num lapso, dá lugar a Satanás, e não faz isso não. Jesus entende: para trás de mim, estou dentro de um propósito, estou dentro de um projeto. Você sabe o que mais nos para na nossa vida? São as palavras. As palavras nos ferem. As palavras vão deitar à noite no travesseiro juntamente conosco. E elas continuam ecoando dentro da nossa alma e continuam reverberando. Jesus quer libertar alguém hoje aqui. Alguém que ouviu uma palavra, e essa palavra, ela está batendo como lata dentro de você. Jesus quer hoje libertar a tua alma. Cuidado com essas vozes. Cuidado com essas palavras. Todo aquele que tem um pastor, não tem um pastor, tem um pai, irmãos.
tem um pai. Você sabe uma coisa que eu faço na minha vida? Eu tenho alguns tipos de pessoas que estão próximos de mim. Primeiro, eu tenho um sacerdote na minha vida. Eu tenho um profeta na minha vida. Eu tenho um comandante de batalha na minha vida, muito espiritual. E eu tenho um sábio que me acompanha. 4 conselheiros, que o tempo todo eu estou me comunicando, conversando. Isso vai gerar saúde na tua vida. Ande com gente que te ama e está preparada para te acolher. Às vezes a gente tem dificuldade de ouvir o pastor da nossa igreja. Falo como pastor, e a gente está ouvindo qualquer pessoa em qualquer lugar. Irmãos, a tua liderança é aquela que tem a palavra certa no momento certo. Termino. O texto que nós lemos vai dizer, no versículo 2 do capítulo 28 de Mateus: e eis que houvera um grande terremoto. Eis que houvera um grande o quê, irmãos? Você pode dar um aplauso a Jesus? Terremoto, e eu termino. É bom ou é ruim? Pode falar, irmão, tem pegadinha aqui não. Terremoto é bom ou é ruim? É bom ou é ruim? Mas por que aconteceu o terremoto? Deixa eu explicar para você. O terremoto é ruim. E o terremoto está acontecendo na atmosfera física, no nosso plano. Mas por trás do terremoto tem algo espiritual acontecendo. E esse algo espiritual é bom. E esse algo espiritual vai mudar a história de muita gente. Deus está falando conosco hoje aqui. Porque o terremoto aconteceu e esse terremoto é ruim. E esse terremoto está balançando a vida de gente aqui. Mas por trás desse terremoto, existe uma revelação divina. E algo bom, espiritual, está sendo construído por trás desse terremoto. Fica de pé. Quero orar com você hoje. Porque qual a vida aqui que não enfrentou um terremoto por esses dias ou por esse ano? Às vezes existem coisas na nossa vida que aparentemente parecem ruins. Por que você está falando isso, pastor? Porque quando eu falo de milagres, você precisa entender alguns mecanismos divinos. Não que a gente vai decifrar tudo, mas você precisa ter compreensão. É claro, irmãos, existe um momento na vida que a gente não tem o que fazer. Você lembra Marcos capítulo 2, se eu não estou enganado? Ou 4? Quando Jesus está no barco juntamente com os discípulos, e a Bíblia vai dizer que ele está dormindo. Está o quê? E os discípulos estão arrancando os cabelos. Não está escrito isso lá, tá, irmão? Mas é mais ou menos isso. Eles estão desesperados. E aí eles vão acordar Jesus. Você não preocupa? Porque a gente vai morrer? Aí Jesus fala assim: vocês não têm fé? Já parou para pensar que aqueles meninos que estão no barco são pescadores profissionais? Já parou para pensar quantas tempestades na vida eles já não tinham enfrentado? Já parou para pensar quanta habilidade eles não tinham em lidar com o mar, em lidar com o barco, em lidar com o vento, em lidar com a tempestade? Só que também você já parou para pensar que naquele exato momento, naquela tempestade, o recurso que eles tinham, a habilidade que eles tinham, toda a sabedoria que eles tinham, conhecimento que eles tinham do mar, não resolveu de nada.
como se Jesus dissesse a eles assim: nesse momento, não é sobre a habilidade que vocês têm, não é sobre o conhecimento que vocês têm, não é sobre a capacidade que vocês têm de conhecer o mar. Esse momento, essa situação que vocês estão enfrentando, é fé. Fé. Por que eu estou dizendo isso? Tem hora que a tua habilidade não é suficiente, que o teu recurso não é suficiente, e você fica frustrado com você mesmo. Quando chega esse momento, irmão, é a hora da fé. Não estou dizendo que nos outros momentos você não tem que aplicar a sua fé, mas existem momentos que você vai se sentir neutralizado, neutralizada. Mas é nessa hora que a tua fé é provada. Já parou para pensar, irmão? Na maioria das vezes Jesus nunca vem como a gente quer. Fala sério. Jesus nunca aparece como a gente imagina. Os judeus estão esperando um rei glorioso, sentado num cavalo poderoso. Vem um menino montado no jumento, com uma virgem pobre. Nasceu lá na manjedoura, aquela coisa toda. Anônimo. Mas é Deus. Não tem nome, mas é Deus. Não tem grandeza, mas é de Deus. E às vezes esses terremotos vêm anunciar aquilo que está acontecendo no ambiente espiritual da nossa vida. Coloque a mão sobre o teu coração. Pai nosso que estás nos céus, nós somos gratos a Ti por Teu amor e bondade e misericórdia nessa noite. Estamos aqui, ó Deus, porque acreditamos em milagres. Porque nós cremos em milagres. Estamos aqui porque o Teu Espírito nos move a esse lugar, para invocar o Teu nome à espera de um milagre. Deus, eu sei que os céus estão abertos nesse lugar, e não é porque eu estou aqui, é porque aqui existe, ó Deus, uma igreja Tua. Esse endereço não é apenas um endereço físico, é um endereço espiritual. Aqui é invocado o Teu nome, Senhor. Deus, nós temos visto tantos milagres, ó Pai, na nação. Nós temos visto tanto milagre em tanto lugar que a gente tem passado, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, venha se cumprir, ó Deus. Que essa palavra que foi liberada hoje, Senhor, se cumpra na vida, na casa, na família de cada um, ó Pai. E que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor?